Olá, querido ouvinte, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com a sua vida. A você, o meu muito obrigado que nos acompanha neste momento. Eu sou o pastor Orlando e estamos falando, pastor auxiliar aqui da Igreja Batista Sião, e estamos falando aqui de Taguatinga. Estamos começando mais uma transmissão do culto Palavra Viva, culto este que acontece todas as quintas-feiras, e o propósito é trazer luz aos olhos e ao coração da população, dos membros desta igreja, a partir da compreensão, da explanação, da explicação da palavra do Senhor. Nosso pastor Manuel Neto, está de viagem, retorna no próximo final de semana e estamos aqui dando continuidade àquilo que Deus confiou a este povo que se chama Batista Sião. A você que me acompanha, que Deus possa falar ao seu coração, abençoar a sua vida e que você possa dedicar estes momentos especialmente e integralmente à reflexão, à meditação da santa e poderosa palavra do Senhor. Eu quero ler o texto das Sagradas Escrituras com você neste momento, no livro de Juízes, capítulo de número 7, vamos fazer a leitura do verso de número 3. Juízes, capítulo de número 7, verso de número 3. Enquanto você localiza o texto sagrado, enquanto você busca a sua Bíblia, enquanto você abre o seu celular, eu gostaria de lembrar algumas atividades que nós temos ainda para este mês de janeiro. Vamos, com a graça de Deus, retornar no próximo dia 30 de janeiro, aqui na Igreja Batista Sião, o nosso projeto Tributamos Juntos, um projeto que envolve as igrejas aqui de Taguatinga e regiões, projeto voltado para a juventude, para os adolescentes. É um brado do Senhor, é um grito de guerra, convocando todas as igrejas, todas as juventudes aqui da nossa região, para estarmos cultuando ao Senhor, para estarmos lutando até sangrar contra o pecado e para uma vida de santidade. Então, anote aí na sua agenda, você que é pai, você que é avô, você que é titio, lembra o seu filho, lembra a sua filha, convoque aí o seu adolescente, convoque aí o seu jovem, para juntos estarmos aqui no dia 30, sábado que vem, se ser esse o próximo, nós estaremos juntos aqui celebrando ao Senhor, teremos a participação da banda Alva, lá de Braslândia, eles que estão muito ansiosos e também estamos com muito carinho esperando a participação desses irmãos aqui conosco. E o segundo aviso é sobre o nosso retiro espiritual. Nós estamos aí na reta final dos preparativos para o nosso retiro e eu gostaria de incentivar você de que fizesse a sua inscrição. Nós temos um formulário online para que você possa colocar algumas informações que são importantes para o nosso planejamento desta atividade. Esta é uma programação para os adolescentes e jovens da nossa igreja, a partir dos 14 anos de idade, até os 25, 27 anos, que nós temos aí os jovens solteiros. E mesmo que você não tenha o valor que é cobrado para a inscrição de R$ 180 para o pagamento imediato, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga e depois você conversa com a gente e a gente dá um jeito de parcelar, de facilitar de maneira que você possa garantir a sua participação nesse retiro. Nós temos orado, tem um grupo de pessoas muito grande envolvidos nesta atividade, orando e intercedendo por sua vida, no desejo de que estes dias possam marcar, de uma vez por todas, a sua experiência com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, Ele que é o nosso Pai Celestial. E eu quero ler, neste momento, a palavra do Senhor, que será base para a nossa reflexão nesta hora. Juízes, capítulo de número 7, verso de número 3, vai trazer a seguinte declaração. O Senhor disse a Gideão: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero orar com você neste momento, pedindo a orientação do Senhor. Deus bendito, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe neste momento,
que diante, ó Deus, da tua palavra lida ao coração dos teus servos que nos acompanham, que ela seja viva e eficaz neste momento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a transmitir a tua palavra neste instante. Que ela seja na medida da necessidade daqueles que aqui estão. Mas também, Senhor, ó Deus, que ela sirva de despertamento para cada um daqueles que, ó Deus, tem a cada dia pedido de todo o seu coração, que tem desejado ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Senhor, ó Deus, por meio das Escrituras, é a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré. Nesta noite, ou nesta tarde, do dia 21 de janeiro de 2021, eu quero conversar com você sobre o tema A Peneira da Coragem. A Peneira da Coragem. Queridos, em tempos de pandemia, em tempos de crise mundial, sanitária, em tempos de muita instabilidade emocional, de muitos problemas de ordem econômica, é crescente o número de pessoas que, de certa maneira, têm estado amedrontada, aflita, temerosa diante deste quadro tão caótico. Mas eu tenho uma certeza no meu coração. É possível que toda esta tragédia, que todo este caos que tem tomado conta da população mundial, faça parte de um propósito muito específico da parte de Deus, especialmente para a sua igreja. Eu consigo ver pela fé, e talvez que você que me acompanha neste momento também seja capaz de enxergar isto, de que Deus está preparando um povo para aquela que será a maior de todas as conquistas que o povo de Deus já experimentou aqui neste ministério terreno. Eu tenho a consciência de que Deus está lapidando, peneirando, escolhendo, selecionando aqueles que farão parte deste momento, desta trajetória de vitória que Deus certamente tem para o seu povo. Posso ver pela fé uma crescente onda de desenvolvimento da expansão do Evangelho do Senhor, de vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus, de pessoas sendo curadas pela intervenção do Santo Espírito de Deus, pela oração dos justos que creem no nome do Senhor. Mas farão parte deste exército pessoas muito bem escolhidas pelo Senhor e que talvez em meio a esta pandemia estejam, na verdade, sendo peneirados pelo Senhor, cuja sua coragem, a sua ousadia está sendo colocada à prova neste momento e neste contexto. Não tenho dúvidas de que mesmo muitas pessoas se voluntariando para a obra do Senhor, mesmo muitos entusiastas que veem o avanço da obra do Senhor, que também acreditam que chegou um tempo de conquista para a igreja do Senhor Jesus aqui nesta terra, estejam se arregimentando, se voluntariando para este trabalho. Deus tem selecionado, Deus tem peneirado, Deus tem escolhido alguns que de modo muito especial façam parte deste propósito divino, deste tempo de conquista, deste tempo de luta, quando nós cremos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o texto que nós lemos nos traz a seguinte reflexão: por que Deus enxerga a necessidade deste teste da peneira da coragem? Por que Deus precisa, de certa maneira, colocar à prova aqueles que estão entre o povo do Senhor e que se voluntariam para o exército celestial de Deus? E eu trago algumas razões à luz deste texto que nós lemos, mas também quero pensar com você quais os resultados efetivos, o que se colhe desta semeadura ou desta peneira da coragem, o que sobra como resultado disto, depois que Deus nos passa, nos coloca à prova, nos testa do ponto de vista da ousadia, da confiança, da convicção que nós precisamos e devemos ter no Senhor e na obra de Deus, para a realização da obra do Senhor neste lugar. E quanto da necessidade desta coragem, em primeiro lugar, é importante que Deus assim o faça, porque neste momento, Deus há de descobrir aqueles que de certa forma são tímidos e medrosos e que estão entre aqueles a quem Deus tem escolhido e regimentado para o povo do Senhor. Diante disto,
É importante saber de que Deus peneira, ou passa cada um de nós pela peneira da coragem, porque uma vez que o medo esteja ou faça parte do sentimento de algumas pessoas que estão no nosso meio, este medo contagia todo o grupo. Por que Deus estava preocupado? Por que Deus deu esta orientação a Gideão? Por que Deus, de certa maneira, queria que Gideão pudesse colocar à prova, passar na peneira aqueles que iriam sair em batalha, em guerra, em combate com eles? Sabe por quê, queridos? Porque, de certa maneira, Deus sabia que no meio desta multidão, haviam pessoas que não saberiam lidar com o desafio, ou com o tamanho do desafio que Deus teria. Na verdade, Gideão vai encontrar um exército de inimigos que pareciam como a areia do mar. E neste momento, talvez muitos daqueles cujo coração pudesse derreter, como diz o próprio texto, estariam, a partir do seu medo, a partir da sua falta de encorajamento, contagiando todos os demais que estariam naquele momento. Sabe, queridos, o medo é contagiante. E ter algumas pessoas que sentem medo, que de certa forma são tímidas diante de grandes desafios que Deus pode se tornar um obstáculo. E por isso a necessidade de que Deus penere o seu povo e passe nesta peneira da coragem. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo de número 20, verso de número 8, que é a mesma orientação que Deus está dando para Gideão, mas para os sacerdotes do tempo de Moisés, quando da conquista da terra de Canaã, ele disse: olha, passa em revista aí e veja os medrosos e aqueles que são tímidos, e peça para esse povo voltar para casa. Estão dispensados, porque de certa forma, no seu medo e na sua timidez, eles estariam colocando em risco as vitórias do povo, porque aqueles que não teriam medo poderiam ser contagiados por esta influência. A despeito na maioria das vezes, nós temos muitos valentes no meio do povo do Senhor. A despeito, nós temos gente muito corajosa na obra de Deus. Eles se deixam levar em determinados momentos pelo medo e pela timidez e pela falta de confiança daqueles que fazem parte do nosso meio. Sabe, queridos irmãos, vamos ter grandes desafios. Teremos e enfrentaremos situações muito adversas neste ano, mas temos certeza de que em todas elas seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas tome cuidado, porque algumas pessoas que não compartilhem da mesma confiança, da mesma fé, da mesma coragem que eu e você talvez possuímos, e que muitas vezes é provada por Deus, é passada na peneira da coragem, podem influenciar negativamente o resultado efetivo daquilo que propomos e daquilo que queremos esperar como povo do Senhor. É necessário, Deus faz isto, para que não haja lá na frente, diante dos desafios, aqueles que de certa forma possam fazer com que a liderança da igreja, com aqueles que estão motivados e interessados com o avanço da obra do Senhor, venham a, de certa forma, se desanimar diante dos desafios que possa estar. Deus está provando o seu povo. Deus está selecionando aqueles a quem Ele vai usar neste tempo de maior conquista de todos os tempos da igreja do Senhor. Mas antes disso, Ele vai tirar do meio de nós aqueles que não sejam e que não passem pela peneira da coragem. Por quê, pastor? Porque lá na frente, estas pessoas poderiam colocar em risco a motivação, o interesse, o comprometimento e a disposição de todo o exército do Senhor. Mas há uma segunda necessidade para este teste da coragem que Deus o faz. Porque o medo faz alguns retrocederem. Veja, não é só a motivação do grupo que está em jogo. Não é só a questão de ver algumas pessoas desanimando. Mas o fato também de que ao invés da igreja do Senhor avançar, ela começa a retroceder. O texto vai dizer, volte para trás. Na verdade, quem tem medo, na verdade, quem é tímido na obra do Senhor, e esta é uma característica muito significativa para quem quer se envolver no trabalho de Deus. Lembra lá de Josué? O Senhor diz, ser forte
e corajoso. Não temas, não tenha medo. Isso é imprescindível para quem está envolvido com a obra do Senhor, porque medrosos e tímidos chegam um determinado momento da sua caminhada, ainda que ele tenha se voluntariado para o serviço do Senhor, ainda que ele tenha se disponibilizado para estar entre o exército do Senhor, ele vai dar para trás, ele vai caminhar na direção contrária daquela que Deus espera que o seu povo avance, e como resultado disso, perdemos terreno para o inimigo das nossas almas. Queridos irmãos, 2021 será, Deus tem selecionado um grupo muito específico. Deus tem passado a sua igreja pela peneira da coragem, porque Ele precisa e sabe que a igreja só avança quando ela tira do seu meio, quando Deus mesmo tira daqueles que estão contados entre o exército do Senhor, aqueles que não, de maneira nenhuma, vão dar passos atrás, mas sempre passos adiante, porque é para frente que Deus quer que o seu povo caminhe. A terceira razão para este teste da coragem é que o medo traz dificuldades emocionais para toda a igreja do Senhor. Sabe, queridos, o texto vai dizer que por conta, fala aos ouvidos do coração do povo. Gideão precisava passar revista àquele exército. Gideão precisava peneirar aquele grupo porque ele sabia que não poderia, depois de entrar nesta guerra, eles não poderiam olhar para trás. Foi o que Jesus disse, quem tem lançado a mão no arado não pode olhar para trás. Foi o que Paulo disse, que alguém que serve ao exército de Deus não pode retroceder. E na verdade, muitos o fazem, porque na verdade, diante dos desafios, começam a temer, começam a olhar para as circunstâncias e precisam e devem retroceder. Mas há uma igreja doente do ponto de vista emocional, principalmente porque não são e não se permitem estarem sendo provados pelo próprio Deus diante destas circunstâncias. Os tempos são difíceis, mas creia, Deus está fazendo um processo de seleção entre a sua igreja. Deus está, de certa forma, ressaltando aqueles que de fato têm a coragem suficiente para o desafio da vida cristã aqui nesta terra. Tem a coragem suficiente para investir contra as trevas, de maneira que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. Mas isto é uma questão não só do ponto de vista espiritual, mas é uma questão também do ponto de vista emocional. Gideão está preocupado com o exército do Senhor. Gideão está preocupado com a habilidade que alguns daqueles possuem com a arma, mas Gideão também está preocupado com a instabilidade emocional, com as queixas, com as murmurações, com o desânimo que pode pairar no coração daqueles que aqui estão. Sabe, queridos, quando a palavra do Senhor diz, servir ao Senhor com sinceridade e com integridade, na verdade, a obra de Deus depende de nós não só um esforço físico, não só uma fé no Deus a quem nós servimos, mas também um equilíbrio racional e espiritual e emocional do ponto de vista do que sentimos, também do que nós cremos para com a obra do Senhor. O medo traz desânimo a todo grupo, o medo contagia todo grupo, o medo faz alguns do grupo retrocederem. Deus não quer que esta obra pare. Quando nos lançarmos diante dos desafios que Deus tem para nós, não teremos mais a oportunidade de olhar para o tamanho dos desafios, mas tão somente para o Deus a quem nós servimos. Precisamos estar equilibrados do ponto de vista emocional, contanto que possamos e tenhamos passado pela peneira da coragem. Como resultado disso, por que Deus faz esta seleção? O que sobra, ou o que fica, quando somos passados por esta peneira da coragem? Quais os resultados efetivos do teste da coragem de Deus? Em primeiro lugar, isto promove uma sincera e autêntica avaliação da capacidade de combate de cada um de nós. Volte ao texto e você vai ver apenas um versículo. Ele diz, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte. Sabe, queridos, na maioria das vezes a gente se dispõe para fazer algumas coisas na obra de Deus,
sem ter a noção do desafio que nós estamos assumindo. Você concorda com isso? Comenta aí, você que está acompanhando esta transmissão. Deixa o seu comentário. Às vezes a gente não tem noção da adversidade que vamos enfrentar. Muitos de nós não têm noção do que é uma guerra espiritual, da qual participa a igreja do Senhor e na qual o Senhor é mais do que vencedor. Muitos de nós estamos assumindo responsabilidades, estamos nos voluntariando para o serviço na obra de Deus, estamos nos disponibilizando para o discipulado, para o evangelismo, sem ter de fato a noção se estamos ou não aptos para isso. Quando nós passamos, ou quando Deus nos passa por esta peneira da coragem, nós temos a oportunidade de uma autoavaliação, que não deve ser feita só quando nós estamos ceando ao Senhor, mas um olhar para dentro de si, um conversar com a alma, e saber se de fato temos consciência da situação em que estamos, do momento em que vivemos e dos desafios que haveremos de enfrentar. Deus está nos dando, meus irmãos, a oportunidade para isso. Sabe, a obra de Deus é voluntária, mas a obra de Deus também precisa ser resultado de uma consciência madura de pessoas que sabem que estão preparados para os desafios que haverão de enfrentar. A peneira da coragem me dá a possibilidade de que, uma vez arregimentado nesse exército, uma vez tendo aceito o desafio de colocar diante de Deus, dedicar os meus dons e talentos ao Senhor, eu não vou retroceder, porque não paira nenhuma dúvida, não paira nenhuma insegurança, não há nada que eu possa temer, porque aquele que é maior do que o mundo está ao nosso lado. Mas há um outro resultado efetivo disso também, queridos irmãos, é de que esta avaliação, ou esta peneira, ou passar pela peneira da coragem, também evita ferimentos graves durante um combate. Se algumas pessoas vão despreparadas para este desafio, se alguns entram nesta guerra sem ter noção do inimigo em que enfrentamos, ou dos desafios que estão por vir, pode ter certeza que na sua instabilidade emocional, na sua inconstância, no seu processo de retrocesso, alguns se machucarão, se ferirão e quem sabe alguns de forma muito grave. O texto de Deuteronômio vai dizer, se existe algum tímido, algum medroso, faz ele voltar para casa para que ele não morra na guerra. Para que ele não morra na guerra. E seria um ato suicida nós estarmos entrando para o serviço do reino, estarmos abraçando o ministério pastoral, estarmos assumindo a responsabilidade de um ministério auxiliar, estarmos nos comprometendo em sermos instrumento das mãos de Deus, sem uma avaliação quanto da estabilidade, do equilíbrio emocional que possamos possuir para isso, porque o resultado disso seria uma trágica e fatídica experiências de cicatrizes, de marcas profundas, que talvez a maioria de nós tenha experimentado pela insensatez, ou por não se ver, ou por não se dar a oportunidade desta reflexão quanto à autoavaliação para o combate. Sabe, queridos, a luta é sangrenta, a batalha é feroz, a luta é fugaz. E alguns, se não estiverem preparados para isso, vão acumular marcas e cicatrizes que talvez levem por todos os anos da sua existência. É comum encontrar algumas pessoas machucadas e feridas, que começaram a vida cristã com muito entusiasmo, que começaram o serviço real com toda a disposição no seu coração, mas porque não se permitiram serem avaliados, porque não se permitiram, porque não entenderam o processo desta peneira da coragem do Senhor, adentraram num desafio maior do que a sua capacidade do ponto de vista emocional para suportar. E como resultado disso, voltaram da guerra com profundas marcas, como disse, com profundas cicatrizes. A você que me escuta neste momento, Deus está nos peneirando, porque Ele quer que alguns de nós seja preservado de irmos para o campo de batalha, sem estarmos prontos para isto, e lá sofrermos duros golpes, que talvez nos tirem
da atividade pelo resto das nossas vidas. Mas há uma terceira razão, há um terceiro resultado efetivo deste teste da coragem. Ele revela de fato quais serão os homens e mulheres de Deus usados em combate pelo Senhor. Como eu disse a você, nós tínhamos ali com o Gideão um exército de 32 mil soldados. 32 mil. Um exército significativo. Mas no fundo Deus só utilizaria um terço desta proporção. Muito menos do que isso. Na verdade, seriam 300 os guerreiros que Gideão estaria disponibilizando para esse primeiro combate, para esse primeiro entrave. E a peneira de Deus tem esta finalidade. Traz como resultado exatamente isso. Saber quem de fato são aqueles a quem Deus vai usar. Quem de fato são aqueles com quem Deus pode contar na sua obra, no trabalho do Senhor. Ah, irmãos, a vida cristã é coisa séria. A obra de Deus requer maturidade do ponto de vista daqueles que se disponibilizam, daqueles que se voluntariam. E às vezes Deus permite passar o seu povo da peneira, como Satanás pediu para passar Pedro, para que de fato ficasse provado a fé, a constância, a confiança que Pedro pudesse ter no Senhor e na obra de Deus. Deus sabe com quem pode contar, uma vez que nós passamos por esta peneira da coragem. Deus sabe que nós não vamos retroceder. Deus sabe que qualquer que seja o desafio, nós estaremos prontamente na dependência do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor espera que cada um de nós possa fazer. No fundo, Deus só usa aqueles que passam pela peneira da coragem. Deus só vai usar aqueles que estão contados, entre aqueles que fizeram uma autoanálise, entre aqueles que puderam pesar o tamanho dos desafios que estão para enfrentar, entre aqueles que não olham para o tamanho dos gigantes que enfrentamos, mas acima de tudo para o Deus a quem servimos e que nos tem arregimentado para este exército. E eu concluo a minha fala nesta noite com 3 considerações importantes que este texto nos traz. Em primeiro delas, nem todos os que se voluntariam para o trabalho de Deus estão aptos para a guerra espiritual que a igreja há de enfrentar. Nem todos, escute, que se arregimentam, que se voluntariam, estarão aptos para esta guerra. Vão passar pela peneira, e esta peneira vai provar de fato quem são aqueles que Deus pode contar. Se você vive situações difíceis na sua vida, se você tem e está, como todos nós, neste contexto de guerra mundial, certamente Deus está querendo saber quem de fato são aqueles com quem Ele pode contar no reino de Deus. Uma outra consideração importante: a maioria dos que se dispõem para o serviço real vão acabar desistindo e retrocedendo diante dos desafios. 32 mil homens, numa primeira leva, 21 mil, 31 mil, 32 mil, 22 mil não passam nesta peneira da coragem. Muita gente que hoje tem se disposto, na verdade, diante das circunstâncias adversas, diante do teste da coragem que Deus impõe a cada um de nós que queremos trabalhar no reino de Deus, haverão de voltar para sua casa antes mesmo de desembainhar a sua espada, antes mesmo do primeiro embate, antes mesmo de estar diante do primeiro desafio. E por último, Deus prefere, preste atenção, uns poucos corajosos do que uma multidão de medrosos. 300 homens. E Gideão vai libertar o povo de Israel. 31 mil começaram se voluntariando, sendo arregimentados, convocados para este trabalho. Deus diz: não, eu não preciso disso tudo. Na verdade, Deus quer muito mais, está muito mais interessado naqueles poucos corajosos do que nesta multidão de pessoas que, diante dos desafios, trazem à tona
os seus medos, os seus queixumes, as suas murmurações e as suas dificuldades diante dos desafios. Eu quero orar com você. Você que talvez esteja para ser contado nestes muito poucos que Deus estará usando neste ano. Você que já fez uma avaliação dos riscos, das dificuldades, das renúncias que você vai precisar fazer uma vez arregimentado no exército do Senhor. Você que teve a oportunidade de passar por situações difíceis, mas elas não foram maior do que a sua convicção no Deus a quem você serve. Quero orar por você, porque é a você que Deus vai mudar a situação, a história das famílias de Taguatinga, do Distrito Federal e do nosso Brasil. Você que já teve a oportunidade de vencer os seus medos pela confiança de que o Senhor está ao seu lado, como foi o caso de Gideão. E coragem não é a ausência de medo. Coragem é, acima de tudo, a convicção maior do que o medo. A certeza maior do que o próprio medo, no sentido de saber de que Deus tem nos garantido a vitória diante dos nossos adversários. Quero orar por você, que talvez não esteja entendendo as turbulências que tenham chegado à sua casa, os momentos truculentos que você tem vivido no seu ambiente de trabalho. Eu preciso que você saiba, Deus está lhe passando pela peleira da coragem. Deus está testando não só a sua fé, mas o seu equilíbrio emocional, de maneira que, uma vez aprovado, você seja mais um a quem Deus vai contar neste exército da salvação. Quero orar por você, que numa avaliação sincera, achou que não era o tempo, ou que não estava pronto para este grande desafio para a igreja do Senhor. Deus tem uma palavra ao seu coração. Isaías 41, verso de número 10. Não temas, sê forte e corajoso. Eu sou contigo por onde quer que você ande. Que Deus encoraje o seu coração nesta hora. Que Deus lhe dê a oportunidade não de retroceder, mas de vencer os seus medos, a partir da confiança de que o Senhor está entre nós e de que Ele é a garantia, de que Ele é a nossa bandeira e a garantia da nossa vitória. Deus bendito, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, prepara-nos, ó Deus, para este tempo. Se preciso for, Senhor, ó Deus, passa-nos pela peneira da coragem, de maneira que não sejamos empecilho para a obra do Senhor, de maneira, ó Deus, que possamos ter a oportunidade de uma avaliação sincera, ó Deus, dos desafios que haveremos de enfrentar. De maneira, ó Deus, que o Senhor nos poupe de cicatrizes, de marcas, de perder a nossa família, de abrir mão de algumas coisas que não estamos preparados para isso. E isto, ó Deus, trazer frustração para nós na frente. Deus, abençoa o teu povo. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão sendo peneirados neste momento, mas que estão sendo aprovados pelo Senhor. Ah, Senhor, ainda que poucos, eu tenho uma consciência de que o Senhor se agrada mais destes do que uma multidão daqueles que ainda diante dos medos vão retroceder. Abençoa, Senhor, ó Deus, a tua igreja. Que cada um, Senhor, ó Deus, sendo provado pelo Senhor na peneira da coragem, seja aprovado para a glória e louvor do teu santo nome. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, o general dos generais, o amor, a bondade e a fidelidade de Deus Pai, o Deus, o Senhor dos exércitos, a consolação, o poder e a virtude do Santo Espírito de Deus, convosco estejam, convosco permaneçam, desde agora e para sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Se você for abençoado por esta palavra, compartilhe este link, coloque nas suas redes sociais e quem sabe seja uma oportunidade para que alguns de nós estejam a partir desta reflexão, tomando uma atitude, uma postura diante do chamado de Deus, da convocação do Senhor para este ano de 2021. Que Deus nos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, está terminado em nome de Jesus.